Desde já, eu quero pedir perdão a vocês por não ter postado vídeo ultimamente. Eu tive que me ausentar aqui um pouco do canal, mas estou de volta. E a vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais erros que eu já cometi usando o Enem, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Se inscreve aí abaixo, comenta que eu vou estar respondendo a todos vocês assim que eu puder. Tá todo mundo careca de saber que o Enem é uma química maravilhosa, né? Que trata, alisa, dá cor ao nosso cabelo. Então, eu não tô aqui para falar mais disso, mas para falar de alguns erros, né? Nada graves. Eu acredito que se vocês levarem em consideração o que eu falo aqui para vocês, todas as dicas, por mais que pareça besteira, para mim fez uma grande diferença, porque se eu soubesse, eu não teria cometido tantos erros, né, ao usar o Enem. Eu, em um outro vídeo, já deixei claro aqui para vocês que quando eu comecei a usar o Enem, eu comecei de uma forma que eu vi algumas pessoas mais velhas, né, usando o Enem e falava muito bem. E aí, por gostar do efeito que dava no cabelo, que era liso, era um cabelo um pretinho, e eu sempre gostei de pintar meu cabelo, então eu me identifiquei bastante com isso. Então, mergulhei de cabeça assim no Enem, sem ao menos nem pesquisar, procurar saber como era o processo, né? E todo o processo tem as consequências. Tudo que a gente faz tem consequências, seja bom ou seja ruim, né, gente? Então, vou falar aqui algumas coisas, alguns erros que eu cometi ao usar o Enem. O primeiro deles foi trocar de Enem sem fazer o teste de mecha para um outro Enem. Como eu falei anteriormente em algum vídeo aqui abaixo, que eu comecei a usar o Enem, mas não era adequado para o meu fio. Então, eu já comecei errado. Na época era aquele e-mail pelúcia e era forte. Eu queria um efeito o mais rápido possível, né? Só que eu não fazia o uso correto para o meu tipo de fio. Para vocês que não sabem, né? Meu cabelo ele é bem fininho, tá? E aí eu peguei, comecei usando o pelúcia forte. Como eu comecei a perceber que esse pelúcia não estava dando muito um resultado legal pro meu cabelo, apesar de eu estar usando ele de mês em mês, de vez em quando, né? Eu tava com muita pressa, aquela sede, como toda iniciante tem de ver o resultado logo do Enem no cabelo. Comigo não foi diferente. Então, o que é que eu fiz? Mudei para um outro Enem, né? Sem fazer o teste de mechas. E nisso, gente, não foi legal, tá? Então, eu digo a vocês, se vocês estão usando o Enem e não tá vendo o resultado adequado, não é o tipo do Enem adequado para o seu tipo de fio e você quer fazer uma troca, eu vou bater sempre nessa mesma tecla, gente. Faça o teste de mechas. Me torno até uma pessoa chata por estar repetindo isso aqui para vocês, porque é de suma importância, tá? Que isso aconteça, que vocês façam um teste de mecha, para que não dê nenhum problema no cabelo de vocês. Gente, eu costumo até brincar, né? São 7 anos aí na estrada, um relacionamento que eu tenho com o Enem. Então, eu tenho um pouco mais de propriedade. Claro que eu tenho muita coisa para aprender, principalmente questão científica, tá? Sobre o produto. Eu tenho muito que aprender mesmo, mas eu falo assim, no dia a dia, as experiências que eu já tive, eu trago aqui pra vocês, porque eu não quero que ninguém cometa os mesmos erros que eu cometi e me dei muito mal por isso, né, gente? Tá aqui alguns Enems, claro que entre esses, né, que eu já fiz o uso, estão meus queridinhos, inclusive o que eu uso, né, que é esse o preto. Esse é o mais recente. Gente, pensa no Enem maravilhoso, né? Depois do outro que tinha um amarelinho, o Enem Renato. Esse eu me identifiquei bastante, tá? Mas, como eu falo, por experiência própria, né, com o Enem, eu digo para vocês, tenham muito cuidado, muita responsabilidade mesmo quando fizer o uso do Enem e principalmente esses intervalos de troca, né? Levar a risca, ver se seu cabelo tá saudável, porque não só o saudável, né? Mas tem a questão de você cuidar do seu cabelo antes de receber o Enem, porque como o Enem, ele é como qualquer química, tá? A diferença é que ele faz alguma coisa a mais. Ele trata o cabelo, né? Ele dá aquela cor pretinha, que a gente também gosta disso. Quem faz o uso do Enem, principalmente gosta, né? Esse efeito que dá, além do liso, que você vai conseguir alcançar, né? Então, tem que ter muito cuidado mesmo com essa questão. O outro erro, né, que eu cometi usando Enem, gente, sem lógica, sem lógica. Eu já ouvi rumores de que Enéis, alguns Enéis, têm queratina
Não sei se é verdade, vou procurar me inteirar mais do assunto, tá? Mas, como eu sempre fui da tese, né, de fazer um cronograma, claro que algum tempo atrás eu não estava fazendo isso, não estava fazendo por conta desse efeito que eu consegui por usar queratina no meu cabelo. Eu fiquei meio assim, amedrontada mesmo, né? Experiência própria. Então, eu fiz o uso da queratina líquida, gente, ó, tá até aqui assim, da queratina líquida diretamente no meu fio. Gente do céu, vou dizer a vocês, confesso que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Possa ser que alguém tenha, né, alguma enezada tenha usado a queratina líquida e se deu super bem. Eu ainda não conheço, tá? Nunca ouvi falar. Porém, eu fiz essa loucura, tá? Porque quando eu usava outros produtos, outras químicas, como botox e selagens e outras coisas mais, eu nunca tive problema nenhum. Mas quando eu comecei a usar o Enem, gente, confesso que foi bem diferente, tá? Então, eu fiz o uso da queratina líquida e meu cabelo danou a partir, a quebrar. E era uma quebra, gente, que de verdade eu tive dificuldade de conter, tá? Então, se vocês podem evitar usar esse tipo de queratina, eu super recomendo que vocês façam o uso de uma alta. Eu, inclusive, tenho uma para fazer reposição de massa no meu cabelo da Novex, que é maravilhosa. Na verdade, é o creme de tratamento, tá? Eu não uso mais nenhum outro, tipo a queratina pura ou líquida diretamente no cabelo, tá? Eu faço o uso de um creme de tratamento da Novex, que é maravilhoso. Meu cabelo se dá super bem com ele. Se vocês quiserem, eu vou trazer aqui no próximo vídeo para mostrar a vocês alguns cremes de tratamento que eu uso no meu cabelo da Novex, porque eu falo da Novex porque são os mais baratinhos, né? E é acessível, né? Depois do Scala, eu acho que o Novex ele é bem acessível no momento da compra. Eu acho que todo mundo tem um pote maiorzinho de 1 quilo e tem outro menorzinho que pode, né, cabe no bolso de qualquer pessoa. Então, por isso que eu super recomendo eles, porque são produtinhos bons e que tem o preço também acessível, tá bom, gente? Então, o segundo erro que eu cometi foi usar a queratina líquida diretamente no meu fio. Bom, amigas, como vocês já ouviram, né, que eu sou da tese do cronograma, eu amo, gente, depois que eu comecei a usar o Enem, né, que deram algumas coisas foram acontecendo, né, eu comecei a perceber que o nosso cabelo precisa, sim, ter um programa, um cronograma para que dê certo, porque o nosso cabelo não é somente de hidratação, né, ou somente de nutrição, a gente tem que saber diferenciar os produtos, o tipo do nosso cabelo, para poder, na hora que a gente for fazer a compra do produto, justamente, né, desde o momento que você vai fazer a compra do Enei para aplicar, até os produtos, né, dos cuidados básicos também, tá? O terceiro erro que eu cometi foi insistir em apenas uma etapa do cronograma, que era hidratação. Eu só fazia hidratação no meu cabelo. Gente, eu comecei usando um produtinho, né, de tratamento, um creme de tratamento, tá? E como meu cabelo da primeira vez ficou maravilhoso, eu amei, né? O efeito do cabelo ficou muito lindo. Dava o Enei e depois vinha, na hora de tratar, eu vou usar tal produto. E aí sabe, muito tempo somente fazendo hidratações no meu cabelo. E claro que o nosso cabelo, todo excesso, né, remete a uma falta, então tava faltando, né, óleos, tava faltando reposição de massa, e aí nosso cabelo começa a ficar fragilizado, um aspecto seco, né, quebradiço, por falta dessa massa que tá precisando. Então, foi isso que aconteceu. Então, ficar insistindo apenas em um produto, hidratação, ou somente a nutrição, ou somente a reconstrução, pode ter certeza que a conta vai chegar, e quando chega, chega com juros e correções monetárias, gente, de verdade. Então, o terceiro erro foi ficar insistindo em apenas uma etapa do cronograma. Justamente na época que eu comecei a usar o Enem, há 7 anos atrás, eu lembro que estava a maior polêmica, gente. Por isso que muitas vezes a gente tem que quando a gente se identifica com uma pessoa ou com algo que aquela pessoa diz, quando a gente faz alguma coisa e dá super certo, a gente tem que continuar ali, porque muitas vezes a gente pega muitas informações, a gente fica confuso, né? E comigo não foi diferente, tá? Eu lembro que era uma época que tava aquela conversa dos liberados, tudo, né, a maioria das meninas. Ah, eu só uso produto liberados,
porque os liberados e que os liberados, inclusive em um outro vídeo eu cheguei até a comentar aqui com vocês que eu tinha meu posicionamento diante dessas questões dos liberados, ou seja, eu não sou totalmente a favor disso, porque nosso cabelo precisa da proteção que o petrolato dá para o nosso cabelo, né? Como dizem que o Enem encapa os fios, também que eu não acredito nisso, existe uma outra explicação, os petrolatos, eles protegem o nosso fio de raios ultravioletas, do sol, da poluição, de tudo. Então, se a gente usa somente cremes liberados, com certeza o nosso cabelo fica fragilizado, tá? E eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei. Não quer dizer que essa seja a verdade absoluta, mas pra mim isso faz muito sentido, gente. Então, quando eu comecei a passar produtos, somente produtos liberados, porque todo mundo tá falando que tá dando certo e que é assim, e porque o nosso cabelo, que não sei o que os petrolatos são, sabe? A gente, é como eu falei, a gente acaba ficando confuso e cometendo erros tentando acertar. Então foi isso que eu fiz, né? Um erro que eu cometi de usar somente produtos liberados. Bom, gente, outra coisa. Como é que numa embalagem, gente, tá aqui, ó, usar o tempo mínimo entre as aplicações de retoque e tal. Aí tá falando aqui que é 60 minutos, né? A gente tem que usar 60 minutos isso aqui. Aí a pessoa vai lá e fica 2 horas com o creme achando que vai surtir efeito. O efeito vai ser maravilhoso por conta da ansiedade de querer ver logo o resultado, de não ter paciência, de não dar o intervalo de tempo que precisa ser feito no mínimo e máximo, né? E tem isso também. Eu vou usar uma vez no mês e quero ver o resultado. E a outra vez que eu vou usar, no outro mês que eu vou usar, eu deixo 2 horas. Não tem, gente, não tem lógica isso. Então foi um dos erros que eu cometi. Isso dava. Meu cabelo ficava rígido, o cabelo ficava quebradiço por passar do momento. Porque o tempo de ação dele é 60 minutos e ponto, tá? Então, já falei até sobre isso aqui. Só que é muito importante a gente estar enfatizando, porque muitas vezes a gente acaba se passando mesmo, gente. Não é erro, não é coisa de ninguém, tá? Não é a culpa não é de ninguém. Muitas vezes, de verdade, a gente se passa mesmo. Muitas vezes, como eu falei, a gente erra feio tentando acertar. Ou achando, não, isso vai acontecer comigo. E é como eu falei, chega uma hora que a conta chega, gente. E aí, quando a conta chega, não é legal, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like aí maravilhoso pra gente, tá bom? Não esqueça de se inscrever para vocês ficarem inteirados dos próximos vídeos que vão chegar, tá bom, gente? Comenta aí abaixo, deixa a sugestão de vídeo, dicas, experiências de vocês. Eu vou amar estar interagindo, responder vocês, tá? Pra mim é muito importante, assim, como vocês também, tá? Tem dúvidas, eu também tive, certo? E eu sei que é muito importante a gente tá dando atenção para as pessoas que estão chegando, porque muitas vezes, de verdade, como aconteceu comigo, né, do meu cabelo quebrar, cair, eu ia desesperada, falava com alguém, falava com um, falava com outro, e de repente a pessoa não dá atenção. Então eu sei, eu já senti isso na pele, então é muito ruim, muito chato. Posso demorar um pouco para responder, mas assim que eu puder, eu respondo a todo mundo, gente. Vou amar interagir com vocês, tá? E é isso, gente. Se você se identificou com esse tipo de vídeo, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!